Julia Quinn, História de um Grande Amor. Trilogia Bevelstock. Livro 1, Editora Arqueiro. Capítulo 6. Winston chegará em breve. E, com isso, Olivia adentrou o salão, premiando Miranda com um de seus sorrisos mais luminosos. Miranda ergueu os olhos do livro, um exemplar muito gasto e nada murmuroso de A Morte de Arthur, que ela pegara emprestado na biblioteca de Lord Rutland. Sério, murmurou ela, ainda que soubesse muito bem que Winston deveria chegar naquela tarde. Sério? Arremedou Olivia. É só isso que você tem a dizer? Desculpe, mas tive a impressão de que você estava apaixonada pelo garoto. Ah, perdão. Agora ele já é homem feito, certo? Miranda voltou ao livro. Eu já disse que não estou apaixonada por ele. Bem, mas deveria estar, replicou Olivia. E estaria se, ao menos, você se dignasse a passar algum tempo com ele. Os olhos de Miranda interromperam a varredura resoluta das páginas. Ela ergueu o rosto. Queira me desculpar. Achei que ele estivesse em Oxford. Bem, de fato está, disse Olivia, como se 60 quilômetros de distância não fossem nada. Mas na semana passada ele esteve aqui, e você mal ficou na presença dele. Isso não é verdade, argumentou Miranda. Nós passeamos no Hyde Park. Depois fomos à casa de chá. E naquele dia em que estava até meio quente, chegamos a andar de barco no Serpentine. Olivia se jogou em uma poltrona, cruzando os braços. Não é suficiente. Você ficou maluca. Miranda voltou ao livro. Eu sei que você vai amá-lo. Só precisa passar mais tempo com ele. Miranda contraiu os lábios e ficou com os olhos fixos nos livros. Não havia nenhuma possibilidade de aquela conversa tomar um rumo sensato. Ele só vai passar 2 dias aqui, comentou Olivia. Teremos que ser rápidas. Miranda virou a página. Pode fazer o que quiser, Olivia, mas eu não vou participar dos seus esquemas. Então, alarmada, ergueu o rosto e prosseguiu. Não, mudei de ideia. Nada de fazer o que quiser. Se eu deixar as coisas em suas mãos, quando me der conta, estarei dopada e a caminho de Gretna Green. Uma ideia intrigante. Liv, pare de bancar a casamenteira. Por favor, prometa. O semblante de Olivia se crispou. Não farei promessas que talvez não consiga cumprir. Olivia. Ai, está bem. Mas não vou poder perder se o Winston quiser bancar o casamenteiro. E a julgar pelo comportamento recente dele, acho bem provável que queira. Desde que você não interfira. Olivia bufou, fazendo-se de desenfendida. Fico magoada que você seja capaz de pensar que eu faria isso. Ah, mas faça-me um favor. Miranda voltou ao livro, mas era quase impossível se concentrar no texto enquanto a mente dela fazia uma contagem regressiva. 20, 19, 18. Olivia não conseguiria passar mais de 20 segundos em silêncio. 17, 16. O Winston será um ótimo marido, não acha? 4 segundos. Era impressionante até mesmo para Olivia. Ele é jovem, é claro, mas nós também somos. Miranda estava fazendo um esforço considerável para ignorar a amiga. Turner também teria sido um ótimo marido se Letícia não tivesse feito o favor de arruiná-lo. Miranda ergueu o rosto na mesma hora. Não acha que é um comentário muito cruel, Olivia? Perguntou ela. Olivia deu um sorrisinho e disse. Eu sabia que você estava me ouvindo. É quase impossível não ouvir você, resmungou Miranda. Eu só estava dizendo que... Olivia ergueu o rosto e seu olhar foi direto para a porta atrás de Miranda. E olha só, aí está ele. Que coincidência! Winston, disse Miranda alegremente, ajeitando-se e girando o corpo para olhar por cima do encosto do sofá. Só que não era Winston. Sinto desapontá-la. O canto da boca de Turner se ergueu em um sorriso preguiçoso e muito sutil. Desculpe, murmurou Miranda de repente, sentindo-se boba. É que estávamos falando dele. E também de você, completou Olivia. Na verdade,
Falamos de você por último. Motivo do meu comentário quando você entrou. Espero que tenha sido coisas bem diabólicas. Ah, com certeza, respondeu Olivia. Miranda deu um sorriso contido e Turner sentou-se diante dela. Olivia inclinou-se para a frente, apoiou o queixo na mão de forma afetada e disse: Acabo de dizer a Miranda que você vai ser um péssimo marido. Ele se reclinou, parecendo achar graça. De fato. Mas estava prestes a acrescentar que, prosseguiu Olivia, com o treinamento certo, ainda tem jeito. Turner se levantou. Vou embora. Não, não vá, chamou Olivia rindo. Estou brincando, irmão. Você já passou muito do ponto de redenção. Winston, por outro lado, ele é como um pedaço de argila. Não vou contar para ele que você disse isso, murmurou Miranda. Não vai dizer que não concorda, provocou Olivia. Só estou dizendo é que ele ainda teve tempo de virar uma pessoa horrível, que é o que acontece com a maioria dos homens. Turner observava a irmã sem nem tentar disfarçar o riso. Não entendo como é possível que eu esteja aqui parado ouvindo sua ladainha sob a administração dos homens. Olivia fez menção de responder. Algo inteligente e ardiloso, sem dúvida. Mas no mesmo instante que o mordomo apareceu à porta e salvou a todos, Lady Olivia, a senhora, sua mãe, solicita sua companhia. Eu volto, avisou Olivia ao sair da sala. Estou muito interessada nessa conversa. E então, com um sorriso diabólico e um aceno, ela se foi. Turner reprimiu um gemido. Olivia ainda ia acabar provocando a morte de alguém que com certeza não seria ele. E olhou para Miranda. Ela estava encolhida no sofá, pernas cruzadas, os pés sobre o corpo, com um tomo imenso e empoeirado no colo. Leitura de peso, hein? Murmurou ele. Ela mostrou o título do livro. Ah, disse ele com vontade de rir. Não ria, advertiu ela. Eu nem pensaria nisso. E não minta para mim. A boca de Miranda assumiu o usual trejeito de tortura que ela fazia com perfeição. Ele se reencostou, dando uma risadinha. Isso eu não tenho como prometer. Por um momento, ela ficou daquela maneira, parecendo ao mesmo tempo inflexível e séria. E então sua expressão mudou. Nada assim tão dramático, tão alarmante, mas o suficiente para deixar claro que estava mututante sobre o dilema e que havia chegado a uma conclusão. O que você acha de Winston? Perguntou ela. Meu irmão, respondeu ele. Ela fez um gesto com a mão, como quem dizia, não me diga. Bem, disse Turner, embroando porque, sinceramente, o que ela esperava que ele dissesse? Ele é meu irmão. Ela ergueu as sobrancelhas com sarcasmo. Que grande revelação da sua parte. O que exatamente você está me perguntando, Miranda? Quero saber o que você acha de Winston, insistiu ela. Por algum motivo que Turner não conseguia identificar, seu coração batia acelerado. Está me perguntando, disse ele com cautela, se eu acho que Winston daria um bom marido? Ela fixou nele, naquele olhar de coruja. Depois piscou e... Que coisa mais curiosa! Foi quase como se ela estivesse desanuviando a mente antes de dizer no tom mais casual do mundo. Parece que todo mundo está tentando fazer com que nos casemos. Todo mundo? Bem, Olivia, que não é exatamente a primeira pessoa a quem eu recorreria para pedir conselhos amorosos. Então você não acha que eu deveria fisgar Winston? Disse ela, inclinando-se para a frente. Turner piscou pensativo. Ele conhecia Miranda muito bem, havia anos. Portanto, tinha certeza de que ela havia mudado de posição sem intenção de deixar evidente o busto surpreendentemente belo, embora o resultado tinha sido o mesmo, um tanto desconcertante. Turner, murmurou ela. Ele é jovem demais, desembuchou ele. Para mim? Para qualquer uma. Deus do céu, ele mal fez 21 anos. Na verdade, ele ainda tem 20. Exatamente. Turner estava muito desconfortável, lamentando que não houvesse jeito de afrouxar o lenço no pescoço, sem ficar parecendo um paspalho. Estava com calor, e lutando para disfarçar a dificuldade crescente de focar em qualquer coisa que não fosse Miranda.
E então, graças a Deus, ela recuou e não disse nada, até que Turner, enfim, não conseguiu se conter. Então, pretende investir nele? Em Winston? Ela estava pensativa. Tenho minhas dúvidas. Ao que ele respondeu com uma risada seca. Se tem dúvidas, então é melhor não. Ela se virou, encarando-o de frente. É isso que você acha? Que o amor deve ser óbvio e evidente? Quem falou de amor? Ele se arrependeu na mesma hora, a um leve tom exasperado. Mas ela haveria de entender que aquela era uma conversa indefensável. Tanner teve a desagradável sensação de que estava sendo julgado por Miranda e que o veredito fora desfavorável. Conclusão que foi apenas reforçada quando ela voltou a atenção mais uma vez para o livro em seu colo. E ele, por sua vez, ficou ali, sentado, feito um idiota, só observando Miranda concentrada em sua leitura, tentando pensar em alguma resposta inteligente. Ela ergueu o olhar, um semblante tão plácido que chegava a irritar. Tem planos para esta tarde? Perguntou ela. Não, respondeu ele, embora estivesse planejando dar uma cavalgada em seu castrado. Certo. Sua irmã disse que o Winston deve chegar em breve. Sei. Era por isso que estávamos falando dele, explicou ela, como se precisasse. Ele vem para o meu aniversário. Naturalmente. Ela se inclinou para a frente mais uma vez, e que Deus tivesse piedade. Você se lembra, certo? Perguntou ela. Teremos um jantar de família, amanhã à noite. É claro que me lembro, resmungou ele, embora fosse mentira. Murmurou ela. Enfim, obrigada por sua opinião. Opinião, ecoou ele. E agora, do que ela estava falando? Sobre o Winston. Há tanto a se levar em conta. Eu queria muito a sua opinião. Agora já sabe. Sim, ela sorriu. Fico feliz. Tenho um grande respeito por você. Por algum motivo, ela estava fazendo Turner sentir-se como uma relíquia antiga ou coisa assim. Você tem grande respeito por mim? Repetiu ele, com certa relutância. Bem, sim. Está surpreso por eu pensar assim? Francamente, Miranda, na maior parte do tempo eu não faço a menor ideia do que você pensa. Eu penso em você. Na mesma hora, ele a encarou. E em Winston, é claro. E em Olivia. Como se fosse possível morar na mesma casa e não pensar nela. Ela fechou o livro com força e se levantou. Acho melhor ir atrás dela. Ela e sua mãe estão se desentendendo por causa de alguns vestidos que Olivia quer mandar fazer. Eu prometi que apoiaria o ponto de vista dela. Ele se levantou e a acompanhou até a porta. Dela, Olivia ou dela, minha mãe? Ora, sua mãe, é claro. Miranda deu uma risada. Eu posso ser jovem, mas não sou burra. E com isso, ela se foi. 10 de junho de 1819. Hoje à tarde tive uma conversa bem esquisita com Turner. Não quis deixá-lo com ciúmes, embora devo admitir que essa interpretação não seria de tudo infundada, caso alguém soubesse o que sinto por ele, o que, é claro, ninguém sabe. Minha intenção, contudo, era fazê-lo sentir culpado por causa do livro. Sinto dizer que não tive êxito. Naquela mesma dia, Turner voltou de um passeio do Hyde Park, com seu amigo Lord Westholme, e encontrou Olivia vagando pelo salão principal. Shh! Fez ela. A cena seria capaz de atrair o interesse de qualquer um, de modo que Turner se postou de pronto ao lado da irmã. Por que temos que ficar quietos? Perguntou ele, recuando-se a sussurrar. Ela o fuzilou com um olhar. Porque estou bisbilhotando. Turner não imaginava quem poderia ser, porque Olivia estava tão colada às escadas, que levava à cozinha no andar de baixo. Mas então ele ouviu o som de uma risada melodiosa. É Miranda? Perguntou ele. Olivia assentiu. Winston acabou de chegar e eles foram lá para baixo. Por quê? Olivia tentou espiar lá embaixo e então se voltou para Turner outra vez. Winston estava com fome. Turner tirou as luvas com força. E Miranda foi alimentá-lo? Não.
Ele desceu para pegar alguns biscoitos amanteigados da senhorita Cook. Eu estava prestes a me juntar a eles, porque odeio ficar sozinha. Mas agora que você chegou, acho que prefiro que você me faça companhia. Turner olhou por cima dela, embora soubesse muito bem que não conseguiria ver Miranda e o irmão. Eu mesma estou com um pouquinho de fome, murmurou ele pensativo. Trate de se conter, ordenou Olivia. Eles precisam de tempo. Para comer? Ela chegou a revirar os olhos. Para se apaixonar. Receber tal olhar de desdém da irmã mais nova foi um tanto enervante. Mas Turner decidiu que engoliria o desaforo, ao menos até certo ponto. Assim, devolveu a ela um olhar carregado de ironia e respondeu lacônico. Acha mesmo que isso vai acontecer em uma única tarde de chá e biscoitos? É um começo, respondeu Olivia, e não estou vendo você fazer nada para ajudar nessa causa. Isto porque fica bem claro para qualquer idiota que essa união seria pavorosa, pensou Turner, com inesperada veemência. É claro que amava Winston do fundo do coração e estimava-o tanto que se pode estimar um garoto de 20 anos, mas estava óbvio que ele era um homem errado para Miranda. Tudo bem que fazia poucas semanas que ele começara a conhecê-la melhor, mas mesmo assim já dava para perceber que ela era muito mais sábia do que Winston. Ela precisava de alguém mais maduro, mais velho, capaz de apreciar suas características mais notáveis. Alguém com pulso firme para conter seu gênio forte durante suas raras manifestações. Winston poderia muito bem ser esse homem. Dali a 10 anos. Turner olhou bem para a irmã e declarou com firmeza. Preciso comer. Turner, não. Mas Olivia não conseguiu impedi-lo. Até tentou, mas ele já estava atravessando metade do salão. A residência dos Bevelstocks sempre fora razoavelmente informal, ao menos quando havia nenhum convidado, de modo que nenhum dos criados expressara surpresa ao ver Winston na cozinha, derretendo o coração da senhora Cook com sua expressão mais cativante de cachorrinho faminto. E então se aboletara à mesa junto com Miranda para esperar que a cozinheira fizesse uma leva de seus famosos biscoitos amanteigados. A bandeja havia acabado de ser posta na mesa, ainda fumegando, e com um aroma divino, quando Miranda ouviu um baque alto atrás dela. Surpresa! Piscou os olhos e avistou Turner ao pé da escada. A expressão era um misto de devassa e acanhada, e ao mesmo tempo extremamente adorável. Ela suspirou. Não conseguiu se conter. Desce 2 degraus de cada vez, explicou ele, embora não visse muito bem a necessidade da pressa. Turner, grunhiu Winston, ocupado demais com seu terceiro biscoito para cumprimentar o irmão mais eloquente. Olivia disse que vocês estavam aqui embaixo, comentou Turner. Parece que cheguei na hora certa. Estou faminto. Temos uma travessa de biscoitos, se quiser, ofereceu Miranda, gesticulando para a mesa. Turner deu de ombros, sentando-se ao lado dela. São da senhora Cook? Winston assentiu. Turner pegou 3 biscoitos e não encarou a senhora Cook com a mesma expressão de cachorrinho que Winston aplicara nela. Ora essa, está bem. A cozinheira bufou, mas claramente estava refestelando com toda atenção. Vou fazer mais. Foi então que Olivia surgiu à porta, fazendo beicinho e olhando de cara feia para o irmão mais velho. Turner, falou ela com irritação. Eu disse que queria te mostrar aquele livro novo que comprei. Miranda reprimiu um resmungo. Já deixara muito claro que Olivia estava passando dos limites. Turner, resmungou Olivia em voz alta. Miranda decidiu naquele instante que, mais tarde, se questionada, diria a Olivia que nem se dera conta do que estava fazendo ao perguntar com a voz doce. E que livro seria esse? Olivia fuzilou a amiga com um olhar. Você sabe. Seria aquele sobre o Império Otomano? Ou aquele sobre o Peleteiros do Canadá? Ou quem sabe sobre aquele da filosofia de Adam Smith? Isso, esse aí, Smith, respondeu Olivia. É mesmo? Perguntou Winston, virando-se para a irmã gêmea com atenção renovada. Não fazia ideia de que você tinha interesse no assunto. Este ano nós estamos lendo A Riqueza das Nações.
Uma mistura muito interessante de filosofia e economia. Olivia deu um sorriso contido. De fato. Assim que terminar de ler, eu conto o que achei. Em que altura do livro você está? Perguntou Turner. Mal comecei. Pelo menos, foi isso que Miranda achou que ela disse. Era difícil discernir, já que a amiga estava entre os dentes. Vai em biscoito, Olivia? Perguntou Turner. Mas foi para Miranda que dirigiu um sorrisinho maroto como se dissesse. Estamos juntos nessa. Parecia animado, parecia mais leve, parecia feliz. Miranda ficou toda derretida. Olivia veio se sentar ao lado de Winston, mas no caminho abaixou-se até o ouvido de Miranda e sussurrou. Só estava tentando ajudar. Miranda, contudo, ainda estava se recuperando do impacto do sorriso de Turner. Estava com frio na barriga. Sentia-se aérea e as batidas do seu coração pareciam tocar uma sinfonia inteira. Das duas, uma. Ou estava apaixonada, ou contraíra a influenza. Olhou de soslaio para o perfil bem marcado de Turner e suspirou. Todos os indícios apontavam para a primeira hipótese. Miranda! Miranda! Olivia chamava seu nome com impaciência. Quando terminar de ler A Riqueza das Nações, Winston quer saber minha opinião. Disse a ele que eu e você leremos juntas. Certamente podemos comprar outro exemplar. O quê? Ah, sim. É claro. Vamos ler. Foi só ver o sorriso triunfante de Olivia que Miranda se deu conta do que concordava em fazer. Então, Miranda, falou Winston, inclinando-se por cima da mesa e tocando a mão dela. Quero muito saber. O que está achando da temporada? Esses biscoitos estão uma delícia, declarou Turner bem alto, pegando mais um. Com licença, Winston. Poderia tirar o braço do minho? Winston puxou o braço e Turner pegou um biscoito, que atirou inteiro na boca, e então abriu um sorriso largo e disse, maravilhosos como sempre, senhora Cook. Só mais alguns minutinhos e teremos outra fornada, assegurou ela radiante com elogio. Miranda esperou que a conversa terminasse, e então respondeu a Winston. A temporada está sendo ótima. Só lamento que você não esteja aqui muitas vezes para se divertir conosco. Winston deu um sorriso preguiçoso que deveria ser feito o coração dela parar. Lamento também, disse ele, mas estarei aqui durante parte do verão. Mas imagino que você não vá ter muito tempo para passar com as damas, falou Turner solícito. Se bem me lembro, durante minhas férias de verão eu passava o tempo todo ferrando com os amigos. Muito divertido. Você não vai querer perder isso. Miranda olhou para ele, intrigada. Turner parecia um pouquinho empolgado demais. Posso imaginar, respondeu Winston. Mas eu também gostaria de ir a alguns dos eventos da alta sociedade. Boa ideia, falou Olivia. Ter contato com um pouco de refinamento da capital vai lhe fazer bem. Winston virou para ela. Agradeço, mas já sou bastante refinado. É claro que é, mas nada como uma experiência para, refinar os hábitos de um homem. Winston corou. Experiência não me falta, Olivia. Miranda regalou os olhos. Turner se levantou em um movimento suave e declarou. Creio que esta conversa está tomando um rumo estranho que não convém à companhia das damas. Winston parecia estar com vontade de dizer algo mais. Porém, para o bem da paz familiar, Olivia juntou as palmas alegremente e exclamou. Concordo. Miranda, contudo, devia ter adivinhado que a amiga estava aprontando algo. Ainda mais diante de uma oportunidade perfeita para bancar a casamenteira. De fato, logo depois, Olivia voltou para ela, seu sorriso mais maquiavélico, e chamou com excessiva doçura. Miranda! Sim? Você não havia comentado que queria levar Winston àquela loja de luvas que descobrimos semana passada? As luvas de lá são muito bem feitas, sabe? Olivia prosseguiu, falando dessa vez com Winston. Tem tanto para mulheres quanto para homens, pensando que você poderia estar precisando de um par. Afinal, sabe-se lá como é a qualidade das luvas disponível em Oxford. Era uma tremenda conversa fiada, e Miranda tinha certeza de que Olivia era muito sábia. Ela deu uma olhadela para Turner, que assistia a tudo com cara de quem está se divertindo, ou talvez de quem está enjoado. Às vezes, era difícil distinguir. O que acha, caro irmão?
Perguntou a Olivia com uma voz mais cativante. Vamos? Nada me agradaria mais. Miranda abriu a boca e fechou-a em seguida, notando que seria inútil tentar argumentar. Queria matar Olivia. Queria se esgueirar até o quarto dela e esfolar viva aquela intrometida. Por ora, contudo, não tinha escolha senão concordar. Não queria fazer nada que levasse Winston a achar que ela nutria algum sentimento romântico por ele, mas tentar se desvencilhar do combinado bem na frente dele seria o cúmulo da grosseria. Assim, ao notar que os 3 pares de olhos fixos estavam à espera de uma resposta, não teve outra escolha exceto responder. Poderíamos ir hoje mesmo. Seria um prazer. Vou com vocês, anunciou Tanner, levantando-se com determinação. Miranda olhou para ele surpresa, assim como Olivia e Winston. Em Ambleside, ele nunca manifestara o menor interesse em acompanhar os irmãos a lugar algum. A bem da verdade, com bastante motivo. Ele era 9 anos mais velho que eles. Estou precisando de um par de luvas, declarou ele sucinto, com um leve sorriso que dizia: por outro motivo eu iria? Certo, falou Winston, ainda mais atônito com a atenção inesperada que estava recebendo do irmão mais velho. Foi uma ótima sugestão, acrescentou Turner. Obrigado, Olivia. Mas Olivia não parecia nem um pouco satisfeita com o agradecimento. Seria ótimo se viesse conosco, disse Miranda, deixando transparecer o entusiasmo um pouco maior do que deveria. Não se incomoda, não é mesmo, Winston? Não, de modo algum. Mas parecia que se incomodava sim, ao menos um pouco. Já terminou seu leite com biscoitos, Winston? Perguntou Turner. Acho melhor irmos logo. Parece que vai chover à tarde. Perversamente, Winston pegou outro biscoito, o maior da mesa, dizendo: podemos ir com o coche fechado. Bem, vou buscar meu casaco, anunciou Miranda, levantando-se. Vocês dois podem ir decidindo sobre as carruagens. Vamos nos encontrar no Salão Rosa em 20 minutos? Vou acompanhá-la, falou Winston apressado. Preciso buscar uma coisa na minha mala de viagem. Os dois saíram da cozinha e, na mesma hora, Olivia atacou Turner com uma expressão felina. Qual é o seu problema? Perdão? Perguntou ele com um semblante neutro. Estou empenhando todos os meus esforços para fazer essa união acontecer. E você está estragando tudo. Não precisa ser tão dramática, disse ele, balançando de leve a cabeça. Só vou comprar umas luvas, nada mais. Se estivéssemos de fato na iminência de um casamento, não sou eu que vai impedir. Olivia fechou a cara. Se eu não o conhecesse tão bem, poderia até pensar que está com ciúmes. Perplexo por um momento, Tanner apenas encarou a irmã, e então conseguiu reaver a situação. E a voz para dizer: pois acho bom que você não pense assim. Agradeço se não fizer acusações infundadas. Com ciúmes de Miranda, por Deus, o que mais aquela garota poderia inventar? Olivia cruzou os braços. Bem, mas que você está agindo de forma estranha? Está. Durante toda a vida, Turner tratou a irmã mais nova de algumas formas específicas. Em geral, empregava uma indiferença benigna. De vez em quando, adotava mais o papel de tio, surpreendendo-a com presentes e elogios quando lhe convinha. Mas a diferença de idade sempre garantira que não a tratasse em pé de igualdade, considerando-a como não mais do que uma criança. Agora, contudo, diante das absurdas acusações de Olivia de que ele estaria com ciúmes de Miranda, Tanner atacou a irmã sem sequer pesar as palavras, sem sequer ajustar a intensidade ou o conteúdo. E como foi um tom de voz austero e frio que disse: se você se desse ao trabalho de pôr de lado o seu desejo egoísta de ter Miranda à sua disposição o tempo inteiro, veria que ela e Winston formam um péssimo casal. Olivia ficou sem ar ao receber o ataque inesperado, mas logo se recuperou. À minha disposição? Repetiu ela furiosa. Quem é que está fazendo acusações infundadas agora? Você sabe muito bem que adoro Miranda e que só desejo a felicidade dela. Além do mais, ela não possui grande dote ou beleza e... Ah, pelo amor de... Turner levou a mão à boca, reprimindo um palavrão. Você está subestimando sua amiga.
Por que as pessoas insistiam em continuar vendo Miranda como uma garotinha desajeitada que fora na infância? Talvez, ao contrário de Olivia, ela não se encaixasse nos padrões de beleza endossados pela sociedade, mas possuía algo muito mais profundo e muito mais interessante do que formosura. Era só olhar para Miranda para perceber que havia algo especial por trás de seus olhos. E quando ela sorria, não era um sorriso falso ou desdenhoso. Bem, desdenhoso às vezes, mas nada que Turner considerasse injustificável, já que ela tinha o mesmíssimo senso de humor que ele. E, honestamente, presos na enfadonha temporada em Londres, era inevitável que acabassem observando o número de coisas merecedoras de desdém. Winston seria um par excelente para ela, insistiu Olivia. E ela parou, espantada, e tapou a boca com as mãos. E agora, o que foi? Perguntou Turner irritado. Você não está preocupado com ela, não é mesmo? Mas com Winston. Você acha que ela seja boa o suficiente para ele? Não! Protestou ele na mesma hora, com um tom de voz curiosamente indignado. E então mediu as palavras com mais cuidado. Não! Nada poderia estar mais longe da verdade. Só acho que eles são jovens demais para se casar, especialmente Winston. Olivia ofendeu-se na mesma hora. Não é verdade. Nós somos. Ele é jovem demais, cortou Turner friamente. E você está bem diante da prova de que um homem não deve se casar jovem demais. Ela demorou alguns instantes para entender, e Turner viu o exato momento em que sua irmã se deu conta. Primeiro, Olivia deixou transparecer compreensão, e em seguida, pena. E ele odiava pena. Sinto muito, disse Olivia. As duas palavras capazes de fazê-lo perder ainda mais as estribeiras, e repetiu: Sinto muito, e saiu correndo. Já fazia vários minutos que Miranda estava esperando no salão rosa, quando uma criada apareceu à porta. Licença, senhorita? Mas Lady Olivia pediu para avisá-la que não vai mais descer. Surpresa. Miranda largou a estatueta que estava examinando e voltou-se para a criada. Ela está se sentindo mal? A criada hesitou. Miranda não quis deixá-la em uma situação difícil, pois podia muito bem procurar Olivia por sua própria conta. Tudo bem. Eu mesma posso perguntar a ela. A criada fez uma mesura e saiu. Miranda virou-se para a mesinha ao lado dela para certificar-se de que tinha devolvido a estatueta para o lugar certo. E então, olhando a mesa outra vez por cima do ombro, ela sabia que Lady Rutland tinha um jeito específico para dispor cada item de decoração. Foi em direção à porta e tombou com o corpo largo. Turner! Ela soube antes mesmo de que ele abrisse a boca. Poderia muito bem ser um Winston, ou um criado, ou até mesmo, que Deus a livrasse do constrangimento, Lord Rutland. Mas não era. Era Turner. Ela reconheceu o cheiro dele. Reconheceu o som da respiração. Reconheceu como o ar mudava sempre que ele chegava perto. Então teve certeza, eterna e absoluta, de que era mesmo amor. Era amor, e um amor de mulher. A garotinha que o via como um príncipe encantado não existia mais. Ela era uma mulher agora. Conhecia cada falha dele. Sabia muito bem de suas limitações e ainda o amava. Amava Turner. Queria curar essas feridas, queria... Não sabia exatamente. Queria tudo. Queria absolutamente tudo. Queria... Miranda? Ele ainda estava com as mãos nos braços dela. Miranda ergueu o rosto. Mesmo que soubesse que encarar o azul daqueles olhos seria quase insuportável, porque sabia muito bem que não veria por trás deles. E de fato não viu. Não via ali nenhum amor, nenhuma revelação. Contudo, ele estava estranho. Diferente. E ela sentiu o corpo dele esquentar. Sinto muito, gaguejou ela, recuando. Preciso tomar mais cuidado. Mas ele não a soltou. Não imediatamente. Ficou parado, observando seus traços, sua boca. Por um segundo maravilhoso, Miranda pensou que talvez ele quisesse beijá-la. Ficou sem fôlego. Seus lábios se semicerraram e... Então o momento passou. Turner recuou. Perdão, disse ele, quase sem nenhuma inflexão na voz. Eu também preciso.
Eu estava indo procurar Olivia, disse ela, na falta de outra coisa, melhor para dizer. Ela mandou avisar que não vai descer. A expressão de Turner mudou, apenas o suficiente, e com dose mínima de cinismo, para deixá-la ciente de que ele sabia qual era o problema. Esqueça isso, ele falou. Ela vai ficar bem. Mas Olivia precisa lidar com os próprios problemas, disse ele em tom rude. Ao menos uma vez na vida. Surpresa, Miranda ficou boquiaberta com o tom, e foi salva de ter que responder pela chegada de Winston. Pronta? Perguntou ele, jovial, alheio aos ânimos alterados no salão. Onde está Olivia? Não virá, disse Miranda, e Turner em uníssono. Os olhos de Winston corriam entre um e outro, um tanto desconcertado, com a resposta conjunta. Por quê? Perguntou. Ela não está se sentindo bem, mentiu Miranda. Ah, que pena, disse Winston, sem muito sinal de tristeza na voz. Ofereceu o braço a Miranda. Vamos? Miranda olhou para Turner e perguntou. Ainda vai nos acompanhar? Ele não levou nem 2 segundos para responder. Não. Hoje, 11 de junho de 1819. Hoje é meu aniversário. Um dia adorável e estranho. Os Beverstock fizeram um jantar de família em minha homenagem. E foi muito gentil e amável da parte deles. Ainda mais porque meu próprio pai provavelmente se esqueceu de que hoje existe um motivo para comemorar, além de algo como o dia em que um grego qualquer realizou um cálculo matemático especial ou coisa importante que o valha. De Lord e Lady Rutland. Um lindo par de brincos de algas marinhas. Sei que não devia ter aceitado um presente tão caro, mas não quis fazer cena na mesa de jantar. E embora tenha chegado a falar não posso, ainda que sem muita convicção, fui prontamente silenciada. De Winston, um conjunto adorável de lenços de renda. De Olivia, uma caixa de papel de carta personalizada. Ela também deixou um confidencial que dizia: espero que muito em breve você não possa mais usar este presente. O que é claro que quer dizer que ela espera que muito em breve eu me torne uma Beverstock. Não comentei nada. E de Turner um perfume. Aroma de violetas. Na mesma hora pensei no laço lilás que ele prendeu no meu cabelo quando eu tinha 10 anos. Mas é claro que ele não estava pensando nisso quando eu escolhi o presente. Eu não mencionei isso a ele porque teria sido um tanto constrangedor revelar o quão sentimental eu sou. Em todo caso, foi um presente muito amável. Não consigo dormir. Já faz 10 minutos que escrevi a linha anterior e, embora esteja bocejando, minhas pálpebras não estão nem um pouco pesadas. Acho que vou à cozinha ver se consigo um copo de leite quente. Ou talvez não. É improvável que lá embaixo ainda tenha alguém que possa me ajudar. E embora eu seja perfeitamente capaz de preparar um leite quente, o cozinheiro terá uma síncope ao ver que alguém usou um de seus utensílios sem sua permissão. Porém, mais importante do que tudo isso, eu tenho 20 anos agora. Acho que já posso tomar um cálice de xerez para me ajudar a dormir. Acho que é isso mesmo que farei.